Olá! Agora o bicho vai pegar. Por quê? Porque nós vamos treinar com as piores frases. Eu trouxe o pior. Então, pelo menos ao final da aula você vai dizer assim para mim: a Adriana não escondeu nada de mim, porque esconder eu não escondo. Mas eu vou transpor essa barreira com você. Agora eu vou mostrar a você o contrário do que você viu nos vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores, você aprendeu a passar a frase da ativa para a passiva analítica. E agora, você vai fazer o contrário. Você vai da passiva analítica para a ativa. Mas, Adriana, por que você está dizendo isso, que o bicho vai pegar? Porque nessas questões, você vai ver algo que não é nada demais, porque eu já estou avisando, então é como dentista. Eu adoro quando o dentista diz que vai doer, porque eu já fico preparada e depois eu digo que nem doeu, entendeu? Estou fazendo a mesma coisa aqui. Eu já estou te avisando que o que vai acontecer é que, como você vai da passiva para a ativa, vai acontecer um probleminha que as bancas exploram nas provas, que é: lembra que você aprendeu que na voz passiva analítica, o agente da passiva, ele pode vir indeterminado? Lembra que você aprendeu que na voz passiva analítica, o agente, ele é facultativo? Então, você vai ter que resolver questões comigo, frases em que o agente não aparece, que é a pior hipótese, mas como eu já estou avisando. E outra coisa que vai acontecer é que você vai ter que ficar preso àquela matemática. Sabe a matemática? Que você já sabe. Como assim matemática? Lembra que quando a gente ia da ativa para a passiva analítica, somava um verbo? Então, agora você vai da passiva para a ativa. Você vai perder um verbo. Você só vai ter que ficar ligado na matemática. Então, se você vai ser menos um. Então, por exemplo, se eu tenho 2 verbos, eu perco um, eu vou ficar com 1. Se eu tenho 3, eu perco 1, vou ficar com 2. Se eu tenho 4, eu perco 1, vou ficar com 3. É só isso, tá bom? Se você entender isso, você se prepara para o pior. Vamos, então, reescritura da voz passiva analítica em ativa. Aqui, eu começo a frase. A primeira frase, ela está na voz passiva analítica. Por que é passiva analítica? Vamos lembrar? É atacado, locução verbal. E engenheiro da Eletrobras, sujeito, é o chamado sujeito paciente. Sujeito paciente e locução verbal. Isso é estrutura de voz passiva analítica. Pronto, então o primeiro passo é chamar o feito à ordem. Achar o sujeito paciente. Achar a locução verbal. Na locução verbal, eu já te ensinei que o auxiliar é que carrega tudo nas costas. Então, você vai olhar sempre para ele e vai dizer o tempo em que ele está. Isso eu já te ensinei. Ele está no presente. Aí você vai colocar o tempo dele. E vai destacar por índios, que é o agente da passiva. Tá bom? Se você fizer devagar comigo, você não vai errar. Pronto, então agora eu estou saindo da passiva e vou para a ativa, tá? Bom, agora para eu ir para a ativa, eu vou fazer o cruzamento contrário, tá? Então, o agente da passiva, ele vai voltar a agir. E lembra que ele vinha com a preposição por? Ele vai perder a preposição por, ele vai voltar a agir como sujeito. Ele vai voltar a agir como sujeito. Então, é sujeito agente, Sujeito agente. O agente da passiva vira sujeito agente. Tá bom? Tá fazendo cruzamento. Tá. Depois, você não tá saindo da voz passiva analítica? Pense comigo, entenda o negócio que é para você não errar depois. Se você tá saindo da voz passiva analítica, você não tá saindo daquela voz que aumenta, você tá saindo daquela que aumenta, então lembra que ela tem um verbo a mais? Se você está saindo dela, esse verbo vai sair. Então, escreva isso bem grande. Menos o verbo ser. Sai o verbo ser. Sai o verbo ser, que é vingativo. Sai o verbo ser,
que é vingativo. Adriana, eu me recuso a escrever isso. Não, escreva isso, confie em mim. O verbo ser é vingativo. Adriana, pô, como assim vingativo? Que brega. Não, ele é vingativo, sabe por quê? Porque ele é daqueles que saem, mas quando saem, ele se vinga. É como se ele dissesse, eu vou sair, mas eu vou jogar a carga temporal para o verbo que vem logo depois. Eu vou jogar tudo para ele. Ele é vingativo, ele joga a seta para o verbo que vem depois. Repita comigo, ele é vingativo, ele joga a seta para o verbo que vem depois. Isso é muito importante, porque na questão em que vier lá uma locução verbal com 3 verbos, numa locução verbal com 4 verbos, quando você não souber o que fazer, você está saindo da voz passiva analítica, está indo para ativa, você vai se lembrar dessa dica. Sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a seta para o verbo que vem depois. Sai o verbo ser, que é vingativo, e joga a seta para o verbo que vem depois. Ele sai, mas se vinga. Ele joga o tempo para o verbo que vem depois, que vai ficar no mesmo tempo que ele, presente. Fechou. O pior é o verbo. Aprendi. Tá bom. E o sujeito paciente, cruzamento, vira objeto direto. Tá bom? Vira objeto direto. Tá bem? Acabou. Vamos embora anotar as instruções? Vamos embora para as frases? Vai. 6 frases de desafio. Olha, eu coloquei 6 frases e coloquei o pior nessas 6 frases. Se você passar por elas, você está feito. Vamos, então? Mas antes, vamos fazer aquelas instruções, o passo a passo, que é aquilo que vai te ajudar a não sair dirigindo por aí sem ter pego prática? Então vai. Essa foi boa! Essa foi boa, eu tô aqui. Lembrando que essa aula tá rolando ao vivo e os alunos são demais. Eu tô aqui preparando o passo a passo. Quando eu leio o chat, né, o pessoal interage no chat, uma graça. E aí, o aluno falando que o verbo ser é escorpiano. Definiu tudo. Eu tenho um filho de escorpião. Eu sei o que você tá falando. O verbo ser é escorpiano. Não esqueça isso. Quem tem um escorpiano em casa ou quem é escorpiano sabe do que eu estou falando. O verbo ser é escorpiano. Vai. Então, vamos embora para o passo a passo? Passo a passo. Ó, passo a passo. Da voz passiva analítica para a voz ativa. Tá bom? Vamos embora para o passo a passo. Vai, primeiro passo. Chamar o feito à ordem. Chamar o feito à ordem, você está começando a entender que é organizar sintaticamente os termos que você vai usar e jogar fora aqueles que você não vai usar para não se enrolar na questão. Chamar o feito à ordem significa achar o sujeito paciente, porque é voz passiva. Depois, ver o tempo do verbo ser, deixa eu colocar uma barrinha. Achar o sujeito paciente, marcar a locução verbal, ó, achar a locução verbal, e na locução verbal você vai ver o tempo do verbo ser, eu estou abreviando, senão você não vai conseguir, e depois destacar o agente da passiva. Vamos fazer isso então? Vamos? Vai. Então vamos. Vai. Primeiro passo. Chamar o feito à ordem. Sujeito. A cidade. Sujeito paciente. Tá bom? Achei. Depois. Localizar a locução verbal. Localizar a locução verbal, achei a locução verbal e o tempo do verbo ser, que é vingativo. Poxa, Adriana, que maldade com o escorpiano. Eu amo os escorpianos. O meu filho de escorpião, ele é o mais mimado por mim, mas quando eles se vingam, sai de baixo, meu Deus do céu. O verbo ser é vingativo. Ó, sai o verbo ser que joga o tempo para o verbo que vem depois. Nesse caso, como são 2, ó, ele vai jogar para os 2, ó.
O verbo ser está no imperfeito, tá bom? E vão marcar o agente da passiva. Show! Aí eu vou fazer o cruzamento. Então, o segundo passo é o cruzamento. Vai o agente da passiva, que tinha a preposição por, vai perder a preposição. Então, ó, o agente da passiva, ele vira sujeito. Sujeito na voz ativa, tá bom? Então, como é que vai ser? E vai perder a preposição por. Vai, como é que vai ficar? Faça devagar, que é para você não errar as difíceis depois. Ó, uma trovoada surda e cava. Pronto. Agora, o verbo, perdão, o passo 3, que é o verbo ser, ó, verbo ser, se vinga. O verbo ser se vinga. Como assim? Seta para o verbo que vem depois, imediatamente depois. Estou falando isso porque daqui a pouco você vai ter 3 verbos e não vai perder a coordenação motora. Ele vai sempre jogar a seta para o verbo que vem imediatamente depois. Nesse caso, são 2. Então, ele se vinga, ele joga a seta, ou seja, ele manda o tempo. Como é que vai ficar? Uma trovoada surda e cava, sacudia e inquietava. Beleza. Quarto passo. Sujeito paciente vira OD. Ele perde, coitado, ele tinha todas as luzes e agora ele perdeu, ele deixa de ser o foco e ele vai virar objeto direto. Ele volta a ser, coitado. Ele antes, na voz passiva, ele era a coisa mais importante. Agora ele vai lá para o final da frase. Uma trovoada surda e cava, sacudia e inquietava a cidade. Tá bom? Fechou. Coisa linda. Tá? Vambora agora? O que você vai fazer? A frase 2 é outra frase top, de prova top, e você vai fazer a mesma coisa. Vambora, vai. Frase 2. Primeiro passo, chamar o feito à ordem. Deixa eu mudar a cor, porque senão fica tudo misturado aqui, você se enrola. Ó, vou mudar a cor. Então, vambora, vai. Primeiro passo, chamar o feito à ordem. Sujeito paciente. Tá bom? O que mais? Locução verbal. Eram proibidos. Chama locução verbal. Na locução verbal, eu olho para o verbo ser e coloco o tempo dele. Qual é o tempo dele? Qual é o tempo dele? É o antigamente, é o pretérito imperfeito. Tá bom? Beleza. E agora eu acho o objeto direto. Cadê o objeto direto? Barbas e cabelos longos. Perdão. Objeto direto nada. O agente da passiva. O objeto direto não me interessa. Nesse caso até havia, né? Mas não me interessa. Que é o agente da passiva. Beleza? Eu só marco o que me interessa. O que não me interessa, eu não marco, senão eu vou me enrolar na hora de fazer a transposição. Tá bom? Então vai. Vamos fazer a transposição? O agente da passiva, eu estou agora na instrução 2, tá? O agente da passiva vira sujeito da ativa. Ele vai perder a preposição por. Então vai, ó. A penitenciária tá bom? Perdeu a preposição por porque virou o sujeito, tá? Então, beleza, foi para o passo 2, agora eu vou para o passo 3. O verbo ser se vinga. Joga o tempo para o verbo que vem depois. Ele vai embora, mas ele se vinga. Aí, o verbo que vem depois vai ficar no pretérito imperfeito. A penitenciária proibia, o pior já foi o verbo, acabou. Proibia e o resto se repete, tá? O sujeito paciente vira objeto direto. Os presos e o resto você repete, de usar barbas e cabelos longos. Você entendeu? O resto não tem que se preocupar com o resto. O negócio é o verbo, proibia. Show, matou. Agora,
Vamos encarar o pior? A frase 3 é o pior. Se você passar por ela, fechou. Por que a frase 3 é o pior? Chame o feito à ordem comigo na frase 3. Cadê? Chame o feito à ordem. Cadê o sujeito? Tá aqui. Chamar o feito à ordem é isso aqui, hein? Marcar o sujeito, a locução verbal, colocar o tempo do verbo ser e localizar o agente da passiva. Vem, chame o feito à ordem. Ó, sujeito paciente. Tá aqui. Tá bom? Depois, a locução verbal. Locução verbal tá aqui. Locução verbal tá aqui. Beleza. Essa locução verbal, ela tem 3 verbos. Adriana, tô começando a me desesperar, meu Deus do céu, tem 3 verbos. E agora? É aquela matemática que eu te falei. Simples. Se você tem 3, você está saindo da passiva, você vai perder 1, você vai ficar com quantos? 2. 2 verbos. Mas é só seguir as instruções, ó. Você está na instrução 3. Você vai fazer o que agora? Ó, tá chamando, perdão, ainda não estou na instrução 3, não. Eu estou marcando a locução verbal. Beleza, marquei. Tá. Agora, cadê o agente da passiva? Estou fazendo devagar, que é para você não se enrolar. Cadê o agente da passiva? Cadê o agente da passiva? Cadê o agente da passiva? Vai. Cadê? Adriano, o agente da passiva sumiu. Não, não é que ele tenha sumido. O CESP faz questão assim. O CESP coloca a frase 3 e diz assim: o agente é inexistente. Não, ele não é inexistente. Alguém exerce a ação. Só que ele não está determinado. Então, não diga que ele não existe. Ele existe. Mas ele é indeterminado. Quando ele for indeterminado, tem que escrever isso para não se enrolar. Repito, agente indeterminado. É essa maldade que as bancas colocam em prova. O agente pode ser indeterminado. Como assim? Ele existe, mas você não sabe quem é. Entendeu? Ele existe, mas você não sabe quem é. Agente indeterminado. Entendi. Tá bom, beleza. Aí a galera tá falando aqui no ao vivo. Oculto, elíptico. Sim, você não sabe quem é. Ele é indeterminado. Por que ele é indeterminado? Porque você não sabe quem é. Às vezes ele não tá elíptico. Porque o elíptico é quando você consegue saber pelo contexto. Nesse caso, não dá para saber. Então, ele é indeterminado. Tá. Agora, vamos para o passo número 2, que é o mais importante dessa frase 3. Vem. Passo número 2. O agente da passiva vira sujeito na voz ativa. Não vira? Ele não vira sujeito? Vira. Mas, Adriano, o agente não era indeterminado? Era. Então, como é que esse agente indeterminado vai virar sujeito? Mole. Ele vai virar um sujeito indeterminado. Agente indeterminado, quando ele é indeterminado, ele vira sujeito indeterminado. Como assim indeterminado? O verbo fica na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado, você já aprendeu aqui comigo no curso. O verbo fica na terceira pessoa do plural. O verbo fica na terceira... Adriana, por que ele fica na terceira pessoa do plural? Porque o sujeito é indeterminado. O agente não vira sujeito? O agente da passiva, ele não vira sujeito quando você passa da passiva para ativa? Só que o agente não é indeterminado, então o sujeito vai ser indeterminado. E como é que o sujeito indeterminado fica? Lembra? É o verbo na terceira pessoa do plural. Chegaram cedo. Quem é que chegou? Indeterminado. Arrumaram minha cama. Quem é que arrumou? O verbo fica sempre na terceira do plural. Só isso. Tá? Que verbo? Que verbo, Adriana? Tô perdendo a sanidade. Adriana, não tá perdendo nada, porque você tá seguindo passo a passo. Passo a passo. Você vai para o passo número 3. Vá para o passo número 3. O verbo ser vai ter que sair. O verbo ser vai ter que sair. Não sai o verbo ser? Sim.
só que ele é vingativo. Joga a seta para o verbo que vem depois. Joga a seta para o verbo que vem depois. Sai o verbo ser, que joga a seta para o verbo que vem depois. O verbo ser não está no infinitivo. O verbo que vem depois vai ficar no infinitivo. Adriana, eu faço o que com precisava? Mantém. Mantém. Lembra que eu te falei que não é para jogar fora nada, só o verbo ser? Só que o precisava vai ficar na terceira pessoa do plural. Adriana, por que ele vai ficar na terceira pessoa do plural? Repita comigo. Agente indeterminado, sujeito indeterminado. O precisava, que é o verbo que vai ter que continuar, porque só sai o verbo ser, ele vai ficar na terceira pessoa do plural. O precisava vai ficar na terceira pessoa do plural. Vai ficar precisavam. Sai o verbo ser, que é vingativo. Interpretar. O interpretar ficou no infinitivo porque, Adriana, porque o verbo ser é vingativo, joga a carga para ele. Vai embora, mas joga o infinitivo para ele. O verbo ser não estava no infinitivo? Ele vai ficar no infinitivo. Precisavam interpretar a palavra. A palavra que era sujeito paciente vira objeto direto. Entendeu? Adriana, eu posso dizer precisava-se não, que você está passando para sintética. Nada de passar para sintética. Cuidado para não perder a coordenação motora. Você tem que passar da passiva para ativa. Entendeu? Se você seguir as instruções aí, você não vai errar. Tá bom? Adriana, não gostei não. Não, mas você vai ter mais. Todas que vêm agora, têm a mesma dificuldade. Então, você terá mais 3 difíceis assim. Vamos embora aproveitar? Vai! Show! Vamos seguir o passo a passo? Que ele é que vai manter a sua sanidade? Vem! Primeiro, chamar o feito à ordem. Vamos embora chamar o feito à ordem. Chamar o feito à ordem é dar nomes aos termos que eu vou usar. Nomes simpáticos. Ó, a história do Brasil, que é o sujeito paciente. Beleza? Isso aqui é voz passiva analítica, né? É bom escrever que é para você não se enrolar. Você está na voz passiva analítica, tá? Então, chamar o feito à ordem é achar o sujeito paciente, depois a locução verbal, colocar qual é o tempo do verbo ser e marcar o agente da passiva caso ele exista. Caso ele exista. Então, vamos lá. Cadê a locução verbal? Locução verbal está aqui, ó. Pode ser contada. Achei a locução verbal. Cadê o verbo ser? Sempre marcando o verbo ser, porque é ele que vai embora, senão você vai querer se livrar de tudo que é verbo. Não, você só vai se livrar do verbo ser. O verbo ser vai embora, você já sabe, você já coloca o tempo dele, porque ele vai se vingar. Ó, ele está no infinitivo. Coloque sempre o verbo ser. Ele está no infinitivo, coloque o tempo dele, ele vai jogar o tempo para o verbo que vem depois. Tá bom? Pronto, já marquei a locução verbal. Agora, cadê o agente da passiva? Cadê o agente da passiva? A história do Brasil pode ser contada de vários modos e sob vários ângulos. Por quem? Tá dizendo por quem? Tá dizendo por quem? Não, não tá dizendo por quem. Então, escreva aí. Agente da passiva indeterminado. Você já sabe que o verbo vai ficar na terceira do plural. Só isso. Agente da passiva indeterminado. Beleza, agora é só começar a fazer a reescritura. Tá, Adriana, então como é que é a reescritura mesmo? Vai, é o passo 2. O agente da passiva vira sujeito. Ele vira sujeito, mas como ele é indeterminado, eu vou ter um sujeito indeterminado. O verbo vai ficar na terceira do plural. Que verbo? Esse verbo, o pode. Ele vai ficar na terceira do plural. Podem. Tá, sai o verbo ser, que é vingativo, joga o tempo para o verbo que vem depois. Podem contar. Acabou. Acabou aqui a questão. Agora o sujeito paciente vira objeto direto, ó, cruzamento. A história do Brasil. E o resto você repete. Sob vários modos e sob vários ângulos. De vários modos e sob vários ângulos.
Pronto, eu passei da voz passiva analítica para a voz ativa. Qual é o grau de dificuldade disso? Por que essas são as piores frases? Porque coisas que as pessoas sim... vou mostrar para você uma pessoa fazendo essa frase, essa questão, e entrando em desespero, que é para você não entrar em desespero como essa pessoa aqui vai entrar. Vou mostrar uma pessoa em desespero. Olha aqui. Eu tenho que passar isso aqui da voz passiva analítica para ativa, né? Ferrou. O que eu vou fazer então? Pode-se contar. Pode-se contar. Pronto, pode-se contar. Acabou. Coloquei. Essa pessoa está em desespero. Por que ela está em desespero? Porque ela não está nem entendendo o que ela tem que fazer. É para passar da passiva analítica para ativa. Esse C é sintética. Tá bom, entendi. É que está aprovado. Voz passiva sintética é fuga. Pessoa, quando manda para passiva sintética, é porque perdeu a coordenação motora e quer fugir. Entendeu? Vai por mim. É isso que acontece com uma pessoa em desespero. Então tá, Adri, como é que eu faço para não entrar em desespero? Não é para ativa que você está passando? Então não tem esse negócio de ser. Ser é sintética. Tá bom. Outra coisa, uma pessoa em desespero, ela quer se livrar de todos os verbos. Ela vai falar contam, contam-se. A pessoa em desespero, ela não faz conta. A pessoa em desespero, ela não faz conta. Ela não vê que aqui eu tenho 3 verbos e só vai sair o verbo ser. E eu vou ficar com 2, De 3 verbos, eu vou ficar com 2. Essa pessoa entra em desespero e fica com 1 verbo, joga tudo fora. Tá. 2 coisas que você não vai fazer. Colocar o C, que é desespero, voz passiva sintética, e sair se livrando de tudo que é verbo. Você só vai se livrar do verbo ser, que vai jogar a carga para o verbo que vem depois. E o verbo poder ficou na terceira do plural, por quê? Agente indeterminado, sujeito indeterminado. Adriana, então o primeiro auxiliar, que é o que vem antes do verbo ser, é o que vai ficar sempre na terceira do plural? Porque é ele que carrega tudo nas costas, coitado. Ele é que vai ter que mostrar tudo. O tempo, ele vai ter que continuar no tempo em que ele estava presente, e ele é que vai ficar na terceira do plural. Porque quando você tem uma locução verbal, é o pobre do primeiro auxiliar que carrega todo mundo nas costas. Então, ele é que vai para a terceira do plural, ele que tem que ficar no presente, porque o de cima estava no presente. Esse pode estava no presente, esse aqui vai continuar no presente. Tá bom? Adriana, e por que o contar fica no infinitivo? Porque o ser foi embora e jogou a carga dele para o verbo que veio depois. Então, tudo que você anotou, eu coloquei aí. É só olhar para as suas anotações, para o seu passo a passo. E não largá-lo, não sair dirigindo por aí sem ele. Depois que você internalizar, aí você larga as minhas instruções. Enquanto você estiver fazendo exercício, olhe para as instruções. Você vai ver como daqui a pouco isso vai estar internalizado e você não vai errar as piores. Eu estou colocando as piores para você. Vamos embora para 5? Primeiro passo. É só quando você estiver perdendo as forças, siga o meu passo a passo. Primeiro passo, chamar o feito à ordem. Achar o sujeito paciente, locução verbal e o agente da passiva. Cadê o sujeito paciente? A frase 5 é louca, hein? Tá tudo fora da ordem, hein? Procure o sujeito. Cadê o sujeito paciente? Eu vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. O que é que deveria ser instituído? Leis mais rigorosas. Achei. Esse é o sujeito paciente. Essa frase ainda é mais difícil porque ela está fora da ordem. Eu estou colocando o pior para você na frase 5, porque lá na frase 4 o sujeito paciente estava no início, agora o sujeito paciente está depois. Mas você que chama o feito à ordem não vai se enrolar, porque você anota tudo, você está fazendo devagar. Beleza, então tá. Leis mais rigorosas é o sujeito paciente, achei. Tá, agora eu vou para a locução verbal. Por que eu tenho que ir para a locução verbal sempre? Porque eu marco o verbo ser, que é vingativo, e vai jogar a carga para o verbo que vem depois. E coloco logo o tempo do verbo ser, que está no infinitivo. Tá, cadê o agente da passiva? No nosso país deveriam ser instituídas leis mais rigorosas. Por quem?
Por quem? Não sei. Então, o agente da passiva é indeterminado. Eu estou fazendo bem devagar, porque você vai ver que não tem como errar esse negócio. Se o agente da passiva é indeterminado, então, quando for para ativa, o verbo auxiliar vai ficar na terceira do plural. Que auxiliar, Adriana? O pobre do auxiliar que carrega tudo nas costas. Esse auxiliar vai ficar na terceira do plural. Ele já está na terceira? Ele vai continuar na terceira. Sujeito indeterminado. Beleza, ó, vou repetir o início para ficar igualzinho, para não ter problema. Ó, no nosso país, deveriam, esse deveriam, que já estava na terceira do plural concordando com leis, aqui está na terceira do plural porque o sujeito é indeterminado. Show. Ó, deveriam, sai o verbo ser, que vai jogar a carga para o verbo que vem depois. Deveriam instituir. O sujeito, paciente, vira objeto direto. Leis mais rigorosas. Acabou. Você percebeu que o pior é o verbo? Pior é o verbo. Bora fechar? Acabou. Já mostrei o pior. Vambora? Então tá. Como é que vai ser agora? Frase 6. Chamar o feito à ordem. Última frase. Aproveite. Acha o sujeito. Cadê o sujeito? Os presos. Esse é o sujeito paciente. Tá, achei o sujeito paciente. Agora eu vou achar a locução verbal. Eram proibidos. Essa frase é muito parecida com a outra, mas é diferente, você vai ver. Locução verbal. Beleza, achei locução verbal. Já marco logo o verbo ser, que é vingativo, e vai jogar a carga para o verbo que vem depois. O verbo ser está no pretérito imperfeito. Beleza, eu coloco logo o tempo dele. E cadê o agente? Eles eram proibidos de usar barbas e cabelos longos por quem? Por quem? Essa frase ela já tinha aparecido lá na frase 2, só que aqui eu tinha o agente. Com ela eu quero te mostrar a diferença. Quando eu tenho o agente vira sujeito. Tá, mas agora, ó, o agente é indeterminado. Beleza, ele vai virar sujeito indeterminado, que você já até internalizou. O verbo fica na terceira pessoa do plural. Que verbo, Adriana? Que verbo? Cara, você não tinha 2 verbos. Não vai sair o verbo ser? Então você vai ficar com um. É matemática, tá? Saem. Ó, eu tenho 2 verbos. Sai o ser, fica um, que é o proibir. O proibir vai ficar no pretérito imperfeito e na terceira do plural. Proibiam, e o resto se repete, porque o pior já passou. Os presos de usar barbas e cabelos longos. Pronto, passei da passiva analítica para a voz ativa, com locução verbal e agente indeterminado. Fiz o pior aqui com você. O pior das provas de concursos públicos eu fiz aí contigo. Não há o que temer. Tá bom? No próximo bloco, um desafio. Adria, por que não foi proibiram, minha filha? Eu tô perdendo a sanidade. Por que não virou proibiram? Por que não é proibiram, Adriana? Por que você falou proibiam? Lembra que eu te falei que o verbo ser é vingativo? Pretérito imperfeito. O verbo ser está no pretérito imperfeito, né? Então, quando ele for embora, ele vai jogar a carga para o verbo que vem depois. Proibiam é pretérito imperfeito. Proibiram, não. Se você colocar proibiram, é pretérito perfeito, proibiram. E tinha que mandar para o imperfeito. Porque o eram estava no imperfeito. Se ele tivesse dito os presos foram proibidos, aí seria proibiram. Sempre olhando para o tempo do verbo ser, que é escorpiano, sedutor. Quando vai embora, sedutor, o escorpiano que é, ele faz você se apaixonar por ele, mas quando ele vai embora, ele avisa, eu vou, mas você nunca vai esquecer a minha presença. Aí ele joga a carga para o verbo que vem depois, que vai ficar no pretérito imperfeito.
Tá bom? Essa aula é dedicada ao meu escorpiano.